Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Direito Descomplicado e hoje eu quero falar de uma oportunidade de negócios para advogado. Existe uma ação que ela é usada para que você consiga limpar o nome do seu cliente. Limpar o nome é um nome mais comum falando, até porque quando a pessoa tem um nome lançado no Serasa, muitas pessoas dizem que a pessoa está com o nome sujo. Dados do Serasa, por que eu digo que isso é uma oportunidade grande de negócio para eu, Diogo, advogado, e para você também que está começando? É uma ação que dá para fazer normalmente em juizados especiais cíveis, que são mais rápidos, que é a ação declaratória de inegibilidade de débitos. Muitas pessoas têm o nome lançado no Serasa equivocadamente. Serasa é uma grande fonte de clientes. No ano de 2023, em outubro de 2023, o Serasa disse que já eram mais de 71 milhões de pessoas que estavam com nomes lançados no Serasa, obviamente, entre devidos e indevidos. Essa ação é para quem tem um nome lançado lá indevidamente. Então, é uma ação baseada no Código de Defesa do Consumidor, que ainda que a pessoa não tenha relação de consumo com aquela empresa, você pode se basear pelo Código de Defesa do Consumidor, que a negativação é um acidente de consumo. Então, você vai se valer sim do Código de Defesa do Consumidor. Essa ação, você que já sabe construir uma petição, nós vamos deixar aqui um link para você baixar o modelo dessa petição, o modelo que eu utilizo no meu escritório, um modelo vitorioso, que em muitas ações nós saímos vitoriosos. E aí, o que você vai dizer? Nessa ação, o primeiro passo, você vai construir a petição. Aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, o nome do seu cliente com todos os dados, o nome do seu escritório, o nome da ação, ação declaratória de inexistência de débito, ou simplesmente ação de defesa do consumidor, o nome da empresa. Vou te dar uma dica aqui valiosíssima para o PJE do Rio de Janeiro. Quando você for distribuir uma ação, confira no site do TJ se aquela empresa está cadastrada e se o CNPJ que você está lançando na petição e lá no cadastro do PJE é o CNPJ que está cadastrado no TJ. Por quê? Vou dar um exemplo claro aqui de uma empresa que tem diversos processos. Banco do Brasil, ele tem um CNPJ matriz e tem vários CNPJ das suas filiais. Por exemplo, o que acontece no PJE? Se você lançar lá no PJE o CNPJ das filiais que eventualmente não estão cadastradas lá no site do TJ, a intimação vai sair pelo correio, não vai ser intimação eletrônica, ainda que seja uma citação, né? Falando mais tecnicamente, para marcar audiência. A citação ela vai sair pelo correio. Aí corre o risco de perder, corre o risco de não ter, de audiência ser cancelada, porque o AR voltou sem que encontrasse ninguém lá. Então, é uma dica valiosa para o seu processo andar mais rápido. Se você vai lá distribuir, bota o CNPJ da matriz, confere lá no site do TJ se é o CNPJ que está cadastrado para fazer o seu processo andar mais rápido. Segundo ponto, quando você vai dizer dos fatos, você vai colocar lá que é uma ação que a pessoa está protegida pela relação de consumo. Por ser uma relação de consumo, a pessoa está protegida pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Depois você vai dizer qual é o contrato que é indevido, aí você vai colocar se está no SPC, se está no Serasa, se está protestado. Você vai dizer qual é o contrato, você vai dizer os valores e depois você vai discorrer quais são os danos que essa pessoa sofreu. Se ela efetivamente deixou de fazer uma compra, se ela te relatou, chegou no seu escritório, como as pessoas chegam, doutor, eu fui tentar fazer um financiamento, disseram que o meu nome estava sujo nem determinada empresa. Você conta aquele fato lá. Depois de contar esse fato, você vai colocar quais são os fundamentos jurídicos para isso. Você vai relatar quais são os fundamentos jurídicos para que o seu cliente tenha o nome excluído dos cadastros restritivos de crédito, para que aquele contrato seja cancelado. Todos os fundamentos jurídicos você vai discorrer. Se você quiser também, lance sua jurisprudência do tribunal. Se for um caso que você possa lançar jurisprudência do STJ, você coloca a jurisprudência do STJ. Lança ali também toda a súmula que já for para resolver aquele problema. Por exemplo, apesar de já estar mais do que sedimentado, é importante, se você quiser lançar a súmula ali que nas cláusulas em direito consumidor, que o consumidor e instituições bancárias, que no meu ver são as principais empresas que lançam o nome dos consumidores no SPC e do Serasa, que são os bancos, que isso já está solucionado pelo STJ, e depois você vai colocar os pedidos ali. Tome muito cuidado quando você lançar os pedidos. Vou deixar aqui um print do meu pedido para você. E aí, tome cuidado para separar os pedidos. Não fica preocupado em colocar poucos pedidos e aí você não conseguir descrever todos os pedidos que são necessários
essa ação. Por exemplo, se for pedir tutela antecipada, depois você vai pedir a aplicação do artigo 6 do CDC, da inversão do ônus da prova. Você vai pedir também para declarar a inexistência. Você vai pedir também para cancelar o débito. Você vai pedir para declarar a inexistência do contrato. Você vai pedir o dano moral. Se o seu cliente tiver reclamado diversas vezes lá na fundamentação, voltando um pouco, lá na fundamentação, você vai botar também a fundamentação da perda do tempo útil do seu cliente. Aí lá no pedido você vai dividir dano moral propriamente dito pela questão da mácula e da mancha do nome, e a outra parte do dano moral pela perda que seu cliente ter que reclamar, muitas das vezes ter que ir na loja, ligar, fazer essas coisas todas. Essa é uma ação que existem muitos clientes, que eu tenho certeza disso. 2023 foi um ano onde a maioria dos nossos clientes no escritório foram clientes oriundos disso. É um tema que não tem muita complexidade para você falar para as pessoas. Obviamente que você não vai gravar um vídeo para falar para o consumidor, você tem que fazer uma ação declaratória. Não, aqui eu estou falando para advogado, mas é um tema bom que você pode anunciar, que você pode falar para gerar o crescimento da sua advocacia e efetivamente conseguir também devolver às pessoas o sonho, ou devolver às pessoas também a dignidade, porque essa ação é uma ação que você devolve ao consumidor a dignidade. É uma ação que você devolve ao consumidor a possibilidade dele participar novamente do mercado de consumo. E aí, pensando em negócio da advocacia, pensando no escritório de advocacia, cresce todos os dias ou cresce cada dia mais. Pensa comigo, se você devolve ao consumidor